Olá, meus irmãos, me chamo Yuri Moraes, sou trabalhador do Lar Espírita Maria de Nazaré. Esse é mais um vídeo da série Reflexões e hoje nós vamos ler o item 35 do livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Perante a enfermidade. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso está em Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Bem, meus irmãos, André Luiz, esse texto dentro do Conduta Espírita de André Luiz é de uma sabedoria infinita. Nós podemos entender e compreender que a enfermidade, os contratempos que existem em nossa vida orgânica, em nosso corpo, são consequências de atos que nós cometemos, de desequilíbrio que nós venhamos a cometer em nossa vida, quer na vida atual, quer em vidas anteriores. E quando nós começamos a compreender que a nossa vida atual, que essa encarnação, é apenas um pequeno trecho de toda uma existência que já passou, né? E também que há de vir, nós começamos a deixar o desespero de lado perante as doenças, perante os problemas. E a dor, ela é uma professora, quer seja a dor moral, quer seja a dor física, que geralmente em muitos problemas de dores físicas está incidida as dores morais, porque vem toda a carga de revolta, vem toda a carga emocional envolvida. Então isso acaba que causa uma dor maior na criatura do que em si a própria dor física. Então, como nós temos ainda uma formatação mental, nós ainda temos um estilo de vida bem orgulhoso, bem egoísta, a vaidade é que toma conta da maioria de nossas atitudes, então faz com que nós começamos a sofrer, porque a gente começa a não querer interromper muitas vezes um pequeno trecho de nossas vidas, onde tem todo um bel prazer,
onde está envolvido muitas vezes prazeres carnais, prazeres momentâneos, as más paixões. Então a gente começa a sofrer porque as coisas que a materialidade nos oferece começam a ficar limitadas. A gente não pode sair, não pode se divertir, não pode curtir com a família da maneira como a gente queria. Isso começa a gerar também um sofrimento aliado a uma dor que já existe, a um desconforto que já existe. Mas tudo isso que acontece não é Deus quem manda, como muita gente pensa, como as pessoas têm Deus nessa figura ainda antropomórfica, essa figura de um Deus que ainda pune, que ainda castiga, que quer ter um certo prazer em ver o seu filho sofrer porque ele se irou ou porque ele se revoltou. É o Deus do temor, como muitos aplicam. Mas Deus, ele é infinitamente justo e bom. O sofrimento que nós temos foi provocado, como eu falei antes, por nós mesmos. Então a gente, quando nasce com uma predisposição genética a determinadas doenças, é porque tudo isso estava registrado em nosso perispírito, tudo isso estava em nossa casa mental e é plasmado, é impresso em nosso aparelho físico para que a gente venha a expiar, né? Lembre-se que é um mundo de provas e expiações, para expiar esses erros que nós cometemos. Então a gente tem que entender que as lições que nos aparecem dentro dessa enfermidade, dentro das doenças, ela tem um propósito. E toda a doença tem uma causa e um fundo moral. Um desequilíbrio orgânico, ele é um efeito de um desequilíbrio mental. A medicina, em suas várias nuances, não só a medicina tradicional, mas outros tipos de medicina, como a espiritual, né, e outras tantas, dentro de vários ramos, sempre é dito que toda doença é desencadeada por um formato de estilo de vida, de pensamento, de maneira de pensar, e as emoções refletem em nosso corpo. Então, antes de pensarmos em tratar o corpo, também devemos olhar e sermos vigilantes para com a nossa casa mental. O que nós estamos pensando? O que nós estamos fazendo com a nossa mente? Qual é o estilo de vida que eu estou levando? Quais são as emoções que eu estou tendo? Será que isso não reflete negativamente no meu corpo? Existe uma série de hormônios, uma série de substâncias que são liberadas em nosso organismo quando atingimos o estresse, quando atingimos a ansiedade. Então isso também deve ser combatido. Então não podemos reclamar, blasfemar, quando a gente começa a estudar e compreender que as doenças têm por consequência atitudes erradas de nossa parte, quer seja em vidas anteriores, quer seja nessa. É por isso que a doutrina espírita é um consolador prometido, porque explica e consequentemente conforta. Porque você não sofre porque Deus quis. Você não sofre porque o universo conspirou. Você sofre para que você se sinta burilado, melhorado, purificado. Porque quando o corpo está sofrendo, é porque a alma está se purificando. Existe uma lapidação íntima, uma reforma íntima dentro do sofrimento. Existe também, como é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal sofrer e o bem sofrer. Então que nós possamos compreender que as situações que ocorrem conosco, elas devem ser bem interpretadas, devem ser bem sentidas e devem ser compreendidas como uma experiência de mudança. A doutrina dos espíritos é pautada justamente dentro dessa questão da consolação. As pessoas que procuram um centro procuram, na maioria das vezes, pelas suas enfermidades, em busca de um tratamento espiritual, em busca de um tratamento que possa atingir camadas mais profundas do ser, mas que é necessário uma mudança nossa, é necessário a reforma íntima, é necessário que nós venhamos a mudar a maneira como agimos, a maneira como pensamos, a maneira como encaramos.
essa filosofia íntima de vida. E não necessariamente ser espírita, mas é termos o embasamento necessário de nos equilibrarmos. Então, a gente passa a evitar que aconteçam as enfermidades na maioria das vezes, e aquelas enfermidades que aparecem, nós entendemos aquilo como experiências para a evolução do ser. O homem integral, o homem que se vê como cidadão do universo, ele entende a doença como um ajuste do seu aparelho mental, um ajuste íntimo. Então, meus irmãos, é dessa maneira que nós encerramos por aqui. Quando no final do texto André Luiz cita Jesus e Mateus e diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", não é que Jesus vai tirar a nossa responsabilidade dentro das leis de causa e efeito, dentro das leis kármicas. Mas Jesus, ele é o caminho, porque o fardo dele é leve, porque ele alcançou uma condição espiritual em que ele não sofre mais. Ele disse que a felicidade não é deste mundo ainda. Então nós, quando seguimos Jesus, estamos aliviando o nosso fardo, porque paramos de pensar com a mente material e passamos a pensar de forma espiritual. A gente não precisa dispensar a medicina tradicional. A medicina terrena é as mãos de Deus na terra. Mas nós devemos entender que o nosso estilo de vida, não só um estilo mais saudável em alimentação, em exercício físico, mas é a nossa casa mental. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui, pedindo para que vocês se inscrevam no canal, isso é importante para a gente, que vocês nos sigam no Instagram, né, que vai estar na descrição, que vocês também nos sigam no Facebook, a nossa página no Facebook, né? Nós também temos o Evangelho Online todo sábado às 7 horas da noite. Então não percam, fiquem ligados em nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Ajude a levar a doutrina espírita, ajude a levar Jesus aos corações dos aflitos, aos corações daqueles que têm ouvidos para escutar, que têm olhos para ver, que está querendo compreender as coisas do mundo e as coisas de Deus, as coisas de si mesmo. Muita paz.